Continuamos o nosso seminário com a sessão 2. Vamos falar aqui sobre uma cultura de excelência como uma vantagem competitiva decisiva no mercado. O modelo conceitual que eu utilizo para a questão da ideologia empresarial, que é a base de uma cultura de excelência, é o seguinte. A gente tem como, digamos assim, um marco, né, filosófico, a cena mais ampla, digamos assim, as fronteiras, melhor dizendo, está definida pelos valores, esses princípios básicos não negociáveis de uma organização, ok? Poucos e profundos. No centro aqui nós temos um sentido de propósito, a missão, a razão de ser do sistema, ou seja, de uma unidade de negócio, de uma corporação, né? De uma organização qualquer. E aqui nesse elemento aqui de cima seria a consequência positiva, né? Quase que um efeito inevitável, tá certo? De você cumprir a missão com excelência. Isso te impulsa a uma visão de longo prazo, algo desafiador, algo altamente positivo, né? Projetado para um futuro, né, distante, ok? Não confundir essa visão de longo prazo com a visão estratégica, que resulta de um exercício de planejamento estratégico, o que a gente vai fazer, como que a gente vai evoluir nos próximos anos. Essa é outra coisa, né? Que visão de longo prazo é de longo prazo. Ok. Outro elemento importante aqui também, que normalmente as pessoas não fazem distinção, né, são as condições necessárias ou fatores críticos de sucesso. Poucos e bons, tipicamente aí 4, 5 condições que são absolutamente necessárias e indispensáveis para cumprir a missão. E também temos dentro desse, que nós podemos chamar aqui definição do estado ideal que uma organização busca, temos aqui poucos e bons indicadores globais de desempenho, que são formas de monitorar se a gente está assegurando as condições necessárias, cumprindo a missão e avançando em direção à visão de longo prazo. Esse seria um conjunto, tipicamente aí, né, não mais de 10 grandes resultados finais do sistema de negócio. Então, esse aqui é o modelinho conceitual que eu uso, né, para definir o estado ideal que uma organização busca. Isso é fundamental, né? Porque se não tiver isso aqui claramente definido, primeiro é difícil você inculcar, você comunicar isso para as demais pessoas da organização. Segundo, você sem isso aqui, você não tem nem sequer um critério objetivo para saber o que está bom e o que está ruim, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Então isso aqui é básico, é fundamental. Não é uma coisa, não são slogans de marketing, não é para se diferenciar das outras declarações de missão ou visão. O assunto aqui é que seja uma coisa autêntica, uma coisa genuína da organização, ok? Muito bem. Então, essa é a referência, isso aqui que nós vamos chamar de estado ideal que se busca. E aqui vamos deixar claro a relação entre isso aí e a questão da cultura, né? Muitos têm como objetivos, né, sonham em mudar, transformar a cultura organizacional, mas como é que isso é feito? Infelizmente não existe pastilha de cultura para vender nas farmácias. Então como é que é o negócio, né? Bom, tudo começa aqui. As definições mais profundas dos princípios, dos valores, né, de uma organização. Aquilo que é absolutamente nada do que se faz em nenhuma instância do sistema de negócios pode ou deve transgredir esses valores. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado, coerente, compatível com os valores. E essas crenças mais profundas, né, estabelecidas desde os fundadores da organização, elas se desdobram em políticas. A gente decide coisas, implementa diretrizes, né, políticas gerais, em função para deixar claro, para transparecer em maneiras mais práticas e tangíveis a questão dos valores. Então aí nós temos as políticas de mais alto nível numa organização. Para assegurar que essas políticas estão sendo respeitadas, cumpridas, né, são definidas métricas, indicadores de desempenho, né, que evidenciam o cumprimento das políticas. E essas medições, claro, vão orientar os comportamentos das pessoas na organização e a própria os seus esforços e a obtenção de resultados. E esse conjunto de experiências positivas, negativas, né, esse conjunto de comportamentos é o que depois, a médio e longo prazo, vai se consolidar como uma cultura organizacional. Então veja a importância dessas definições fundamentais, né? Principalmente valores, aí, missão, ok? Nesse cenário que nós estamos discutindo aqui. Então aqui algumas observações sobre a partir desse quadrinho aí. Então o primeiro ponto aí é que
esses valores, especialmente, né, valores e missão, esses dois elementos, isso aí é a base, tá? O fundamento da cultura organizacional, a coisa parte daí. Sejam de maneira declarada ou não, os valores estão presentes numa dada organização humana. Okay? Outra conclusão importante aqui é que cultura organizacional é um resultado, não é um pré-requisito para as coisas acontecerem, para dar mudança, né? Então é um resultado. Ou seja, se você quer construir, mudar a cultura organizacional, tem que começar por aqui. Tem que começar por essa base aqui, dos valores, das políticas fundamentais que vão norteando a organização. Outra observação importante é que quem tem o poder e a autoridade e a responsabilidade de estabelecer isso aí é a própria direção, a alta direção de uma organização, desde os seus fundadores, né, os mais altos executivos. São as pessoas que têm essa responsabilidade. Isso não se pode delegar, isso é tarefa não delegável da organização, da direção. Ok, e aqui também esse ponto, né? Nós estamos falando de resiliência, de competitividade, tá certo? E isso tem tudo a ver com uma cultura de excelência. Uma cultura de excelência focada no cliente pode ser a vantagem competitiva mais poderosa que uma empresa possa desenvolver. E por que eu afirmo isso aí? Por dois fatores, tá? Primeiro, porque é autossustentável. Não é uma coisa passageira, não é assim, um modismo, né? Tipo, a roupa da moda, né? Você vai vestir aí a roupa da moda do ano, tá certo? Não. É uma coisa perene, autossustentável, por quê? Porque o cliente, você está focando o cliente é um alvo móvel. Você satisfaz o cliente hoje, ou você surpreende o cliente hoje com algo inovador, amanhã ele já está esperando isso aí, já é o mínimo que ele está esperando, tá certo? Já está conscientizado aquele nível de serviço ou de desempenho de produto. Portanto, na próxima vez que você vai querer surpreender o cliente, você vai ter que inovar, seguir inovando, seguir melhorando, tá certo? Então, esse foco contínuo no cliente, né? Além disso, o cliente não está sozinho com você no mercado. Existem outros competidores, né? Outros concorrentes que estão aí buscando atrair o mesmo cliente. Portanto, uma cultura de foco centrado no cliente, ela é autossustentável porque ela vai forçando, ela vai obrigando a uma evolução, a uma melhoria contínua da organização. O segundo ponto é que é difícil de copiar. Se você estabelecer uma diferenciação, uma vantagem competitiva, por exemplo, fundamentada na tecnologia, a tecnologia se compra. Você inova com uma tecnologia hoje, tá certo? No dia seguinte, ou no horizonte perto aí de tempo, os concorrentes compram a mesma tecnologia e pronto. A coisa está igualada, tá certo? Agora, uma cultura de excelência, com gente realmente vivendo essa realidade de colocar o foco no cliente em suas análises, decisões, tá certo? Isso é difícil de copiar. Isso aí você não acha em qualquer esquina. O preço a pagar é que você precisa para isso ser um líder, realmente um líder visionário, mais do que um simples gestor, como já comentei antes. Algumas outras observações aqui, né? Implementar ou mudar a cultura organizacional inicia com a redefinição, ou definição, se nunca foi feito, né, desse estado ideal. Começa aí, mas não é só isso, vai muito além disso. É imprescindível e além da simples declaração de valores, missão, todas essas coisas, né? Isso é fundamental, mas se você não desenvolver, a partir de valores e missão principalmente, um conjunto de políticas e práticas absolutamente coerentes, que traduzem em termos operacionais para todos na organização o que é viver os valores, tá certo? Você vai ficar com essa brecha, esse gap aí, tá certo? Então, é importante desenhar, né, e implementar esse conjunto de políticas e práticas que vão fazer essa aterrização, essa aterrissagem prática aí desculpa aí, ao longo do curso vocês vão ver isso aí. O pessoal comenta aqui, abre parênteses. Eu trabalho muito fora do Brasil, né, falando espanhol aqui na América Latina, principalmente Equador. Então, com frequência vem palavras aí do espanhol e mistura as coisas. Desculpa essa parte aí, ok? Fecha parênteses. Então, é preciso fazer isso, né, na prática, ok? Desenvolver, a partir dos valores, principalmente, desenvolver políticas e práticas que, nas várias instâncias do negócio, traduzem para as pessoas o que significa aquele valor na prática. Uma ferramenta que eu recomendo para isso aí é essa matriz de ideologia empresarial, tá? Que eu venho usando já há bastante tempo. Então você tem aqui nas linhas dessa matriz os valores, aqui está um exemplo real, tá certo? E nas colunas você tem as práticas, tá certo? Que são coerentes, que afirmam, que confirmam os valores na prática,
E também, nesse momento de construir essa matriz aqui, identificar eventuais práticas, normalmente são práticas, até políticas às vezes, né? Contraditórias com os valores. Não pode haver absolutamente nada que contradiga um valor fundamental da organização. Então isso aqui tem que ser identificado e erradicado. Tá? Aqui eu uso uma anotação, é a seguinte, isso aqui é um caso real, tá? O que está em preto aqui é coisa que já existia no momento que a gente sentou para fazer isso aqui com os executivos da empresa, tá? Desculpa que está em espanhol, mas dá para entender, né? O conceito aqui da ferramenta. O que está em vermelho é o que se decidiu naquele momento que faltava. Então, observe aqui a diferença entre os vermelhinhos, né, e os brancos em termos de quantidade e impacto relativo, tá certo? No momento que a gente fez, só tinha esses pretinhos aqui, ó, essas bolinhas pretas, né? Essas coisas aqui. E havia várias, tá certo? Várias práticas contraditórias. E o pessoal, colocando essa análise crítica aí, tá certo? E decidiu, nesse momento, implementar várias outras coisas, elementos que estavam faltando. Tá? E quando isso não é feito, a coisa fica muito bonita, né? Em termos de discurso, de enunciado, dos valores, etc. Tá tudo muito bonitinho nas telas do computador, tá certo? No website da empresa. Tá? Mas vai ficar esse abismo entre a declaração e a prática. Okay? Isso aqui fecha, então, né, esses gaps. Ok, é uma recomendação que eu faço aí.